Gente querida, tô aqui depois de tentar, para o 15º dia desse Quaresma Detox, a ascese como cuidado de si, exercícios e experimentações para a manutenção da fertilidade anêmica. Peço desculpas a quem tentou entrar pelo Zoom, foi impossível. Simplesmente tentei várias vezes e diz que esse recurso não está disponível no Facebook. Nesse momento, tente outra hora. Então, estou aqui no celular. Eu tinha preparado, né, uma retrospectiva, porque afinal de contas são 15 dias, né, gente, dessa quaresma. E a quaresma é sempre um desafio. E eu tô aqui nesse desafio. Ontem e hoje foram dias bastante complexos, intensos, desafiantes, né? Eu toda hora fico pensando. Ontem eu estava fazendo a oficina do Bebê Estrela, né? Tinha colocado como desafio para as alunas estarem tranquilas, passarem o dia calmas, e o meu dia foi assim, destruidor. E toda hora eu pensava, não, tenho que me manter alinhada, né? Tenho que me manter inteira para conseguir estar inteira na frente. Desculpa, viu, Renata? Não consegui entrar pelo Zoom, querida. Do Zoom para o Facebook não conseguiu logar. A Renata estava lá no Zoom esperando a gente entrar, mas não deu. Semana que vem a gente tenta de novo, já vou estar em casa. 7 dias aqui em São Paulo já começa a ficar aflita, sabe? De hoje, quarta-feira, até domingo, quando eu vou embora, já é bem cansativo para mim, né? Eu já começo a me desgastar mais. Muitos dias fora de casa, né, gente? Muito bem. Então, manter esse alinhamento é complexo, né? Nessas situações que a vida nos exige, né? Então eu fiz uma retrospectiva, hoje eu vou ficar comentando isso, tudo que já passou por aqui, né? Foi legal. Tá sendo, vai continuar sendo, mesmo com essas falhas técnicas, ó, agora tá piscando lá, ó. Agora veio, mas agora eu vou parar. Eu vou parar ali. Muito bem, vou fechar o Zoom, tá, gente? Tá aberto, senão alguém mais entra. Ai, ai, pronto. Desisti por hoje. Então, a gente tem que manter esse alinhamento, né? Como? É o que eu me pergunto sempre. Ontem, quem me manteve alinhada foi o meu compromisso com as minhas alunas da oficina do Bebê Estrela. Hoje foi a proposta da Quaresma Detox, né? De fazer a manutenção dessa fertilidade anímica. Porque não está sendo fácil, né? Os desafios estão sendo imensos, imensos, imensos. Mas vamos lá, a quaresma, tem gente que detesta a quaresma porque diz assim, ai, tudo que é de ruim aparece na quaresma. E eu acho isso muito bom, que realmente aparece muita coisa, parece que a gente está muito sensibilizado, mas é justamente para a gente olhar para essas coisas e dar conta de resolver, ou dizer, não, isso não tem solução. Então a gente começou, imagina, em fevereiro, no dia 26 de fevereiro, né? A gente começou com uma proposta de produzir um inseticida para o medo. E lá a gente nem imaginava, né, que essa pandemia, que a gente não sabe se existe, se é jogo, se não é, dessa coisa do coronavírus, se isso realmente é dessa maneira, as informações desencontradas, muita gente dizendo que é uma coisa que nasceu na China, mas aí por um motivo que é de guerra industrial entre países. Ai, nossa, é tanta coisa. E a gente fica nesse lugar, né? Pensando, ai, olha, eu tô... Já fui na rua, já andei, tô aqui, tô malhando. Então a gente fica sem saber, né? Se a gente confia, se a gente não confia nas informações.
a gente faz a nossa parte, né? Lava a mão, cuida e pronto. Mas fico preocupada com minhas alunas, fico preocupada com as pessoas de uma forma geral, né? Mas isso aumenta o nosso medo, que já é o medo da sobrevivência, que já é o medo do futuro, que já é o medo de estar na mão, né? O nosso país estar na mão de pessoas inaptas, né? Já é tanto medo. E aí acrescenta-se a esse medo essa coisa dessa epidemia. Muito bem. E aí a gente tinha 3 perguntas, eu não sei se vocês lembram, né? Que eu ia fazer no Zoom hoje, que era, eu fiz lá no dia 26 de fevereiro e ia fazer hoje também. Você tem uma rotina de cuidado de si? Né? Então a minha rotina de cuidado de si, ela é muito simples, mas eu tomo aquele shotzinho, agora mesmo estou tomando um suco verde, né? Tomo os meus chás, tomo kefir, tomo kombucha. Aliás, eu queria fazer uma pergunta, se alguém souber, me fala. Eu tenho kombucha e tenho kefir. Eu tenho sentido, já é a segunda vez que eu vejo, que mesmo ele estando em lugares separados, que o kombucha está atacando o kefir. Então, acho que os esporos migram para onde está o kefir. E aí, olha o que aconteceu. Eu vim viajar com o meu kefir e agora eu olho para ele e vejo que tem uma panquequinha de kombucha junto. Então, agora deu essa confusão, queria uma informação, não sei quem conhece, se já aconteceu com alguém, me contem, tá bem? Muito bem. A segunda pergunta. A quais elementos você atribui a sua saúde? Então, eu atribuo a minha saúde a esses pequenos cuidados que eu vou fazendo, sabe? Tem dado certo, tenho ficado muito pouco gripada, melhorei de todas as coisas que eu tinha, né? E tô tentando, em dias assim complexos como hoje, ontem, eu tenho conseguido, né? Sustentar a angústia de viver, né? Sem querer ir para a cama, apesar de que hoje, quando eu estava ali brigando com o Facebook para entrar ao vivo pelo Zoom, eu falei, gente, eu vou deixar tudo e vou para debaixo das cobertas. Mas esse dia de sol, quem é que aguenta essas cobertas, não é? Vamos em frente. E a terceira pergunta, o que você gostaria de fazer para seu cuidado que ainda não fez? Eu tenho também umas vontades que eu ainda não consegui, sabe? É um pouco mais, um pouco menos de computador, apesar de que cada vez mais eu estou entrando nessa coisa do computador, e um pouco mais de processos artísticos durante o dia. Claro, ontem, cadê? Já guardei. Ontem passei o dia fazendo tricô para as alunas, para fazer as touquinhas do bebê estrela, trouxe meu bordado, mas, por exemplo, aqui ainda não bordei, né? Vou bordar no final de semana. Então, é assim que mais ou menos eu vou me organizando. E você, como faz? Então, no dia 27 de fevereiro, a gente teve um ponto em questão, quinta-feira, né? Amanhã tem um. E a gente trouxe uma temática próxima a essa da Quaresma Detox, que eu chamei de a alma é algo móvel. A alma é algo móvel, a alma é essa instância que está sempre em mobilidade, né? Sempre em mobilidade. Aí eu acho que eu vou colocar um fone de ouvido, porque eu tô vendo os meninos jogando basquete numa escola que tem aqui pertinho de mim. Vou colocar aqui o fone. Não sei se vai falhar a voz um pouquinho, mas vou falando no fone. Então, depois foi a estreia, na sexta-feira, dia 28, foi a estreia da Carol. Ela veio trazer a cultura, né? A Carolina Duarte, psicóloga, doutora em ciências da religião, veio trazer a cultura do cuidado, né? Aí no sábado foi a Aline Costa, com aquela coisa linda que ela trouxe para nós, os modos zumbis de subjetivação.
né? Nos colocando num lugar assim de realmente encarar a nossa Zumbilândia, né? Aí depois, no domingo eu estava sozinha, aí eu fiz aquela live poema, né, musical. Se você quiser e vier, para o que der e vier comigo, né? Então, justamente que era dia do meu aniversário, então eu fiz uma live especial, né? Muito bem. Na segunda-feira estreou, no dia 2 de março, estreou a Ludmara Zimmermann, a nutricionista. E ela trouxe justamente a introdução à alimentação consciente, né? Ela trouxe essa coisa de você se alimentar olhando para o alimento, né? Cheirando aquele alimento, estando presente ao alimento, não é? Oi, Damar, você estava longe, é isso? Você ficou fora uns dias, não é? Seja bem-vinda de volta. Hoje era para a gente estar no Zoom, mas eu não consegui entrar por causa do Facebook. Muito bem. Aí, na terça-feira, dia 3 de março, quem esteve com a gente foi a Inês Hart, que é musicista, e veio trazer essa dimensão da música enquanto salutogênese, né? Aí, na quarta-feira, a gente entrou no Zoom, foi uma delícia, né? As pessoas entraram, a gente conversou, e aí o que ficou foi aquela coisa de sustentar o desconforto do desejo não realizado, né? Quem trouxe isso para nós foi, acho que é a Aline, né? Muito bem. Depois teve aquele ponto em questão da escrita de si, lembra? A escrita como ascese. Eu trouxe os cadernos, trouxe essa dimensão da escrita como cuidado de si a partir lá de Foucault, não é? Na sexta voltou a Carol. Aí eu já estava aqui, foi meu primeiro dia aqui. Aí a internet já começou a bagunçar. E de repente entra a Carol, vinda de um parto. Ela é doula também. E aí ela foi uma... Quem não assistiu essa sexta-feira, assiste. Foi lindo demais, viu? Ela falou desse cuidado dela como doula, que faz desde a quarta-feira anterior ao nosso encontro na sexta, dia 6, ela estava sem dormir ou dormindo pouquíssimo. Uma mãe, uma família estava esperando que o menininho chegasse. E aí o menininho chegou na manhã do nosso encontro e ela ficou acordada esperando para entrar aqui conosco. Foi lindo o depoimento dela. No sábado, de novo, perdi. A Dulcineia querida estava em Portugal me esperando, mas a gente não conseguiu entrar, porque o Facebook, de novo, não deixou. Lá no YouTube é bem mais amistoso, né? Para entrar do Zoom. Aqui é fácil de entrar assim direto, mas do Zoom é mais complicado. Exige algumas coisas que às vezes não acontecem. E aí no domingo a gente teve um encontro com a Paula, né? Ela falou do cuidado da casa e seus cuidados, falou das crianças, falou da horta. Foi uma delícia também. Dá uma olhadinha, tá lá no YouTube e tá aqui também na minha timeline. Muito bem, na segunda-feira, de novo, tivemos uma peleja com a Ludmara. A Ludmara estava fora, numa escola que ela dá atendimento, e ela falou das 8 fomes, né? Falou das 8 fomes. Será que eu consigo lembrar quais eram? A primeira era do tato. Depois, da visão, a fome da visão. Depois da fome da visão, a do olfato. Ah, não, a do ouvido. Né? O barulhinho da comida. Depois, a fome do olfato, que é a mais conhecida delas. Aí é do paladar. Aí ela colocou a fome do estômago e a fome celular, né? Quando você tem uma vontade de comer alguma coisa, assim, muito, muito forte, o corpo está pedindo.
Depois ela falou da fome do coração, aquela fome que você come por memória afetiva. E por fim, se eu não esqueci alguma pelo caminho, ela falou da fome mental, aquela fome racional, que você come por obrigação. Você não está com fome, mas você come porque você sabe que precisa daquilo. Muito bem. E aí, ontem a gente teve a Cláudia Soares, que veio falar das alternativas de cuidado com a vida no envelhecimento. Então, hoje, eu tinha pensado falar sobre isso, né? Fazer essa retrospectiva, entrar em conversa com as pessoas que estavam comigo e eu queria trazer também, se vocês me permitem agora para encerrar, uma coisa que tem sido recorrente com as minhas conversas, tanto aqui quanto lá no Instagram. E que hoje eu queria ver se eu consigo esclarecer um pouco isso. Eu não sei se eu consigo não, mas eu vou tentar. Que é justamente a minha relação com a metafísica. Várias vezes eu tenho falado, né, que eu tenho escutado as pessoas falando, não, porque você está sendo hoje assediada porque você assediou antes, aquela tradição reencarnacionista. Eu não quero entrar no mérito se isso é ou não, né, de fato. A questão que eu sempre critico não é se existem ou não reencarnações ou um lugar, um céu, não. Eu até tenho minhas próprias crenças, vocês sabem, né? Eu também acredito em várias coisas. O que eu sempre chamo a atenção é sobre o uso que se faz disso. O uso que se faz disso para normalmente manipular, ferir, atacar o outro. Então, é o uso que muitas vezes se faz dessa justificativa metafísica transcendente da vida para que aquele que está sofrendo, aquele que está sendo vitimado, aquele que está trabalhando muito e que vai receber o céu depois, não se queixe, fique muito bem, né? Por quê? Porque existe, a vida está ruim, né? A maneira como ele está vivendo está ruim. Mas prometeram para ele que depois dele morrer, ele vai ganhar o céu. E dessa maneira, o poder, né? Se manteve no poder, docilizando corpos durante toda a vida. Então é isso que eu critico, e não se existe esse céu ou não, tá? Então, várias vezes eu falei isso, assim, de maneira meio jocosa, eu não gostei, não. Então, estou aqui tentando colocar isso no lugar. Não é a crença, mas o uso que se faz dela, tá bom? Então, por hoje era isso, gente. Um videozinho curto, porque tentamos entrar no Zoom e não conseguimos. Mas valeu para eu fazer a retrospectiva e trazer esse esclarecimento. Agradeço demais quem conseguiu ficar